Prato da culinária chinesa, o temaki é um tipo de sushi na forma de cone, enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas, e recheado com arroz, peixe cru, ovos de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto, em que o diâmetro da base mede 8 centímetros e a altura mede 10. Sabe-se que um temaki típico de salmão, o peixe, corresponde a 90% da massa do recheio, tá? E que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetro cúbico. Tomando π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é de... Então vejam que aqui, pessoal, ele dá uma fugida da parte de circunferência, ele vai cair lá na geometria espacial, tá? Sem problema nenhum. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui o desenho do tal do cone. Então aqui eu tenho o cone. Eu sei que aqui eu vou ter a altura do cone. No caso aqui ele me deu, a altura do cone é igual a 10. Não vou me preocupar com a unidade nesse momento. E ele me deu ainda o diâmetro do cone. Ele me deu essa medida aqui, ó. Tá? O diâmetro do cone é igual a 8. Opa, peraí, vai faltar espaço. Pronto. Bem, eu quero calcular o volume do cone. Por quê? Porque ele falou que o salmão corresponde a 90% da massa do recheio, tá? Então, eu vou precisar calcular 90% dessa massa aí. Eu sei também que o seguinte, que eu tenho 0,35 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho que calcular o volume do cone, tá certo? Calcular 90% desse volume, tá? Esse volume tem que ser dado em centímetros cúbicos. Por quê? Porque aí eu posso multiplicar o resultado por 0,35. No nosso caso, não tem problema, porque todas as informações estão em centímetros. Então, não vou precisar me preocupar com as unidades. Então, vamos primeiro ao volume. O volume do cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume do cone é igual a 1/3. Como é que eu calculo a área da base? πr ao quadrado, vezes a altura. Ainda não vou substituir os valores, tá? Então, o volume do cone é igual a 1/3 de... Ele fala para usar o π igual a 3, então eu vou fazer isso daí. Então, aqui vai ficar 3 vezes. O R não é 8, cuidado. O diâmetro é igual a 8, então o R, que é o raio, é igual a 4. Ficou um relaxo isso daqui. Então, eu tenho que o R é igual a 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, tudo isso vezes 10. Dá para a gente fazer uma simplificação aqui, ó, cancelando o 3 que está multiplicando com o 3 que está dividindo. E eu vou ter que o volume é igual a 4 ao quadrado, 16. E 16 vezes 10 igual a 160. Esse 160 está em centímetros cúbicos. Então, vamos lá. O volume igual a 160 centímetros cúbicos, tá? Eu quero 90% desse volume, tá bom? Então, tá? A quantidade de peixe é igual a 90% dos 160. Dá para cancelar os zeros. Vamos lá, cancela zero daqui com o zero de baixo. Vai ficar 90. Opa, dá para cancelar também o zero do 90, né? Então, vai ficar apenas 9 vezes 16. 9 vezes 16 dá exatamente 144 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de peixe que eu vou ter. Para esse volume, eu quero calcular a massa, tá? Então, para a massa de peixe, o que eu vou fazer? 144 vezes 0,35. Por que 144 vezes 0,35? Porque eu tenho 144 centímetros cúbicos e ele me disse aqui, ó, que a densidade do salmão, aqui, ó, é de 0,35 gramas por centímetro cúbico. Então, para cada 1 centímetro cúbico, eu tenho 0,35 gramas. Então, basta fazer a multiplicação, tá certo? Fazendo a multiplicação do 144 pelo 0,35,
vai dar 50,4. Das alternativas, a que mais se aproxima, evidentemente, que é o 50, tá bom? Então, aqui 50,4 gramas, tá certo? E, portanto, a minha resposta refere-se à alternativa D. Percebam que ele pediu a resposta aproximada, então não vou precisar me preocupar com 0,4, beleza? Prontinho, pessoal, tá feita a resolução do exercício 7.